Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes, população que nos acompanha. É uma satisfação receber a todos nesta Câmara Municipal. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda, referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2019, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, impossibilitado de comparecer a esta audiência pública, me pediu que fosse justificada sua ausência e deseja que essa audiência tenha seu objetivo alcançado. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades desta audiência pública o senhor Mário Luiz Duarte Antunes, secretário municipal de Fazenda, e também o Marco Fábio Monteiro de Barros, diretor financeiro, boa tarde, diretor financeiro da Secretaria Municipal de Fazenda. Agradecemos a presença de todos vocês aqui da Prefeitura e também da população, das demais pessoas que se encontram neste plenário, prestigiando esta audiência. Eu inicio, então, essa audiência pública, dando a palavra ao secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, para fazer a sua exposição. Boa tarde, vereadora Laide, que preside essa audiência pública. Boa tarde, colegas servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. Boa tarde, colegas servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Câmara Municipal, das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo em casa. É um prazer retornar à Câmara Municipal para que a gente possa prestar conta do trabalho realizado por nós, servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, com o apoio sempre de todas as secretarias do município. Agradecemos também ao vereador Lucão Fernandes pela recepção que nos é dada à Câmara Municipal, sempre carinhosa. Então, nós o respeitamos muito, vereadora Laide, e agradecemos muito ao vereador e presidente dessa casa, Lucão Fernandes. Nós iremos proceder com a apresentação dos números referente ao fechamento de 2019. É o terceiro ano da administração do prefeito municipal Ayrton Garcia. Então, nós faremos essa apresentação no mesmo molde que nós sempre fizemos. Nós vamos apresentar os números comparando com o mesmo período de 2018. No final, eu vou apresentar 2 novos slides, onde eu demonstro os restos a pagar processados e a execução orçamentária de alguns anos para trás, não apenas de 2018, para que a gente possa verificar como que está o andamento com relação a esses itens na Prefeitura Municipal de São Carlos. O Marco vai fazer a parte da despesa e eu retorno, vereadora Laide, falando da parte da receita, ok? Boa tarde, vereadora Laide, secretário, servidores da Prefeitura e o pessoal que está em casa nos assistindo. Conforme mencionado, vou falar sobre despesa pública. Esse primeiro quadro é do balanço orçamentário da despesa. A execução da despesa pública ela transcorre em 3 estágios, que são empenho, liquidação e pagamento. Até o terceiro quadrimestre de 2019, foram empenhados R$ 849.395.121,08, liquidados R$
R$795.568.107,03 e pagos R$755.415.913,48. Ou seja, 86% do que foi orçado foi empenhado. 94% do empenhado foi liquidado. E 97% do liquidado foi pago. As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 792.455.362,85 e empenhados até o sexto bimestre de 2019, R$ 756.868.587,94, que corresponde a 96% do orçado. Do empenhado, 95% foi liquidado e do liquidado, 97% foi pago. Com relação às despesas de capital, 43% do orçado foi empenhado e R$ 23.564.425,31 foi contingenciado. Nesse slide, temos um gráfico que compara o total da despesa empenhada e a despesa corrente empenhada. O total da despesa empenhada até o terceiro quadrimestre de 2018 foi de 803 milhões e no terceiro quadrimestre de 2019, 849 milhões, ou seja, um aumento de 5,77%. O total da despesa corrente empenhada foi de 721 para 757 milhões do terceiro quadrimestre de 2018 para o terceiro quadrimestre de 2019, que corresponde a um aumento de 5%. Vale lembrar que o valor de 2018 foi deflacionado com base em 31 de dezembro de 2019, para que seja feita essa comparação. Esse slide, ele mostra o demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar é a despesa que foi empenhada, mas não foi paga até 31 de dezembro, distinguindo-se de processadas e de não processadas. Lembrar que estamos falando de prefeitura, autarquia e fundações. O saldo processado até o sexto bimestre de 2019 foi de R$ 21.806.642,06, sendo que R$ 19.581.384,20 corresponde somente à Prefeitura Municipal. E desse valor, R$ 19.237.398,38 corresponde ao salário dos servidores da Prefeitura Municipal, competência dezembro de 2019, e esse valor já foi pago no início de janeiro. O saldo não processado até o sexto bimestre de 2019 foi de R$ 60.967.136,66 e a disponibilidade financeira foi de R$ 66.261.263,93. Nesse slide temos um gráfico que detalha o restos a pagar. O valor pago de restos a pagar diminuiu de 74 para 63 milhões, comparando o terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019. E o saldo de restos a pagar, no terceiro quadrimestre de 2018 e no terceiro quadrimestre de 2019, foi praticamente o mesmo, ou seja, 83 milhões. E houve uma diminuição na disponibilidade financeira
que foi de 71 para 66 milhões, comparando o terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019. Esse quadro, ele se refere ao valor das despesas com pessoal. O valor total é apurado nos últimos 12 meses. E quais são as despesas que compõem esse quadro? São elas: os salários dos servidores, os encargos como o Fundo de Garantia, o INSS, os valores gastos com inativos, pensionistas, mão de obra terceirizada, processos judiciais trabalhistas e, como despesas não computadas, temos o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Fazendo essas contas e aplicando as deduções permitidas, chegamos a uma despesa de R$ 420.392.676,55 e uma receita corrente líquida de R$ 834.389.955,35, que depois o Mário vai explicar. Se a gente compara a despesa pela receita, chegamos a um percentual de 50,38%. Nesse slide temos um gráfico da despesa com pessoal. No terceiro quadrimestre de 2018, o gasto foi de 403 milhões, e no terceiro quadrimestre de 2019 foi de 420 milhões, que corresponde a um aumento de 4,23%. Vale lembrar que, conforme acordo coletivo da categoria 2019 e 2020, foi concedido um reajuste de 4% aos servidores municipais. E houve um pequeno aumento no percentual da despesa com pessoal, que foi de 50,14% para 50,38%, comparando o terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019. Vale ressaltar que o limite prudencial é de 51,3%, ou seja, o percentual da despesa com o pessoal está abaixo do limite prudencial. Sobre despesa, era isso que eu tinha para comentar. O Mário vai dar sequência e falar sobre receita. Obrigado. Voltamos para falar da despesa. Cumprimento o vereador Daniel Lima, cumprimento também o Júnior e o secretário municipal da Infância e Juventude, o coronel Paulo Vilhelme. Obrigado pela presença de vocês. Falaremos agora um pouquinho da receita. Tá? A receita, nós tivemos um total de receita de 855 milhões de reais, que representa 87% da previsão de arrecadação de receita para o exercício de 2019. Sendo que as receitas correntes totalizaram 834 milhões de reais, 97% da previsão orçamentária de 2019 para a receita corrente. A receita de capital totalizou 21 milhões de reais, que representa 17% do total da receita de capital. É importante frisar que a receita de capital são basicamente os investimentos do município. Então, nós fizemos várias operações de crédito no exercício de 2019, sendo que, no relatório, nós incluímos as operações de crédito que efetivamente o município assinou contrato. Então, existem outras operações de crédito que nós vamos assinar o contrato durante o exercício de 20, então ela não está aqui. Por isso que ela tem um valor reduzido com relação a isso. Dentre as receitas, nós verificamos que o total da receita de 856 milhões de reais, ele é 5,21% superior à receita de 2018, já descontado a inflação. Então, nós tivemos uma arrecadação real de
5,21% maior que 2018. Detalhando agora com relação a alguns tributos, nós temos o IPTU, que arrecadou 121 milhões de reais, que representa 97% da previsão orçamentária. O ITBI, 13 milhões de reais, que representa 75% da previsão orçamentária. O ISS, arrecadamos 124 milhões de reais, que representa 94% da previsão orçamentária para o exercício. A receita de serviços, que a grande maioria aqui é o SAAI, 113 milhões de reais arrecadado, que representa 97% da previsão orçamentária para o exercício. As transferências correntes, nós arrecadamos 100% da previsão orçamentária, sendo que as transferências correntes são, entre outras, o ICMS, o IPVA, o SUS, entre outras. IPTU foi arrecadado 122 milhões, conforme já mencionado, que representa 10% a mais do que o mesmo período de 2018. Então, nós tivemos uma arrecadação de IPTU muito boa no ano de 2019. Nós tivemos o Refis, e o Refis, muito provavelmente, é um dos métodos que nos ajudaram a alavancar a arrecadação do IPTU. Então, nós arrecadamos 122 milhões de reais. O ISS, nós arrecadamos 125 milhões de reais, que dá 2,96% a mais do que a arrecadação de 2018. Lembrando que o ISS é a nossa segunda maior arrecadação. Primeiro é o ICMS e depois é o ISS. A receita de serviços atingiu 113 milhões de reais, um aumento de 3,91% comparado com o mesmo período de 2018. O ITBI teve uma queda de 11,29% e nós arrecadamos 14 milhões de reais em 2019. As transferências correntes, nós batemos o orçamento, conforme já mencionado por mim, e essas transferências correntes, elas tiveram um aumento de 2,7%, totalizando 476 milhões de reais em 2019. Eu vou agora abrir um pouquinho as transferências correntes, em alguns dos principais tributos ou transferências. O ICMS arrecadou 176 milhões de reais, 4,05% superior a dezembro de 2018. O FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, arrecadou 69 milhões de reais, que representa 3,98% superior ao período de 2018. E o IPVA nós arrecadamos em 2019 53 milhões de reais, que representa 3,49% superior ao arrecadado em 2018. O Fundeb, nós chegamos à arrecadação de 78 milhões de reais, que representou 10,29% a mais do que o mesmo período de 2018. O FNDE teve uma redução, nós arrecadamos 11 milhões de reais em 2019, houve uma queda de 18,10% comparado com o mesmo período de 2018. E o SUS também houve uma queda no repasse para o município de 5,91% e foi transferido para o município 64 milhões de reais.
No próximo slide, nós temos uma análise do total da receita com o total da despesa empenhada. Nós verificamos que a despesa ela é menor do que a receita, que é um princípio básico na administração e na nossa vida, né? Então, a total da receita foi 849 milhões, o total da despesa, perdão, 849 milhões de reais, com aumento de 5,77% comparado a 2018. E a receita chegou a 856 milhões de reais, com um aumento de 5,21% comparado com o mesmo período de 2018. A receita corrente líquida, ela totalizou 834 milhões de reais, sendo, na prefeitura, 784 milhões de reais, no SAAI, 108 milhões de reais, nas fundações públicas, FESC e Promemória, 937 mil reais, na PROAB, 473 milhões de reais. Então, o total da receita corrente líquida para o período de 12 meses, de janeiro de 19 a dezembro de 19, totalizou 834 milhões de reais. Falaremos do resultado primário. O resultado primário, ele é a diferença entre as receitas fiscais líquidas menos as despesas fiscais líquidas, excluindo a receita e a despesa com juros. Então, quando você tem uma receita fiscal líquida de 836 milhões de reais e uma despesa fiscal líquida de 755 milhões de reais, um menos o outro, o nosso resultado primário ele é positivo em 81 milhões de reais. Isso é bom para nós. Isso demonstra que nós estamos controlando as nossas despesa e receita. O resultado nominal, ele demonstra que a dívida fiscal líquida no final de 2019, em dezembro de 2019, chegou a 88 milhões de reais. Em 2018, foi 107 milhões de reais. Então, o resultado nominal, que é a diferença entre dezembro de 18 com dezembro de 19 da dívida fiscal líquida, ela teve uma redução de 19 milhões de reais. Falando um pouquinho da dívida consolidada do município, né, que é um item muito importante para nós, no nosso dia a dia, como para todos os pré-candidatos a prefeito do nosso município, que vai tocar o município nos próximos 4 anos. Então, a dívida consolidada líquida de longo prazo, ela é importante para todos nós e para esses pré-candidatos também. Então, vamos lá. A dívida consolidada no fechamento de 2019 chegou a 196 milhões de reais. O que é a dívida a longo prazo? São dívidas que nós pagamos no período superior a 12 meses. Então, os investimentos que o município está fazendo com pagamento dependendo do contrato, de 96 meses, 120 meses, entra na dívida consolidada a longo prazo. Então, o fechamento foi de 196 milhões de reais. A dívida consolidada líquida, quando você faz deduções com relação a caixa, restos a pagar processados, tal, ela chegou a 131 milhões de reais. Em 2018, ela atingiu 155 milhões de reais. Então, ela caiu também. O percentual
da dívida consolidada líquida sobre a receita consolidada líquida é de 15,8%. E a despesa total, a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida é 23,57%. Sabemos que nós podemos chegar até 120% da dívida consolidada líquida, que hoje daria uma dívida possível de R$1 milhão. E a nossa dívida, ela gira em torno de R$200 milhões, R$1 bilhão, tá? Nós fizemos, isso eu já apresentei em outras oportunidades, a Secretaria Municipal de Fazenda, através dos nossos técnicos, realizou um trabalho no intuito de verificar até quanto nós poderíamos, nós, prefeitura, nós, órgão público, nós poderíamos nos endividar para que não desse problemas para os próximos gestores, seja ele qual for. E nós chegamos ao número de em torno de 43% da receita corrente líquida. Então, nós hoje estamos com 23,57%. Então, significa que está totalmente sob controle a nossa dívida de longo prazo. O relatório da gestão fiscal do Poder Executivo, ele demonstra que a receita corrente líquida, conforme informado, de R$ 834 milhões, a despesa com pessoal chegou a R$ 420 milhões, já mencionada pelo Marco, que dá 50,39% da receita corrente líquida. E lembrando que o limite prudencial de 51,3%, poderíamos chegar até R$ 428 milhões com relação à despesa com pessoal. Nós estamos a 420, nós temos uma margem aí de em torno de R$ 8 milhões. Eu vou iniciar agora os dois gráficos que até então nós não havíamos demonstrado em outras audiências que nós fizemos aqui, que eu acho interessante e esclarecedor para toda a população e para a gente verificar se nós estamos no caminho, se nós estamos controlados, se nós temos que fazer alguma correção de percurso. Restos a pagar processados. Eu fiz um levantamento de 2009 até 2019 dos restos a pagar processados, né? E vocês podem verificar que os restos a pagar processados vêm caindo desde 2016. Nós chegamos em 2016 ao pico de R$ 52 milhões de restos a pagar processados, né? E isso vem caindo ano a ano. Em 2016 foi 52, em 2017 44, em 2018 26, em 2019 22 milhões de reais. Sabemos que todas as prefeituras, ou a grande maioria das prefeituras, possuem dificuldades no seu dia a dia para honrar compromissos básicos de folha de pagamento, manter a máquina pública, né, os encargos trabalhistas, e mesmo assim nós estamos conseguindo, dentro da nossa dificuldade do dia a dia, reduzir os restos a pagar. Hoje, os nossos restos a pagar, eles estão num nível aproximado de 2014, final de 2013. Nós acreditamos, o resto a pagar sempre vai acompanhar os órgãos públicos, e não tem como você virar o ano com zerado de resto a pagar, mas tem que ter a disponibilidade financeira para que você honre os restos a pagar. Nós acreditamos que um número entre 15 18 milhões de reais é um número razoável para que a gente vá manter isso ao longo do tempo. Mas nas próximas apresentações, a gente vai monitorando e verificar se isso é uma verdade ou não. O outro item importante que foi acrescentado é a execução orçamentária dos anos de 2012
até o ano de 2019. O que é a execução orçamentária? É a visão daquele exercício do total da receita menos, ou um percentual da despesa empenhada sob o total da receita naquele período. Então, quando você, em 2012, você tem um déficit, quer dizer, você empenhou mais do que arrecadou, em 2012, em 3% aproximadamente. Em 2013, praticamente ficou no 0 a 0, o total da receita foi basicamente o total da despesa empenhada. Em 2014, houve um déficit de menos 9%. Em 2015, foi um déficit de menos 10%. Em 2016, foi um déficit de menos 7%. Em 2017, houve o primeiro superávit, depois de alguns anos, de 2,33%. Em 2018, houve um déficit de menos 1%. E em 2019, houve um déficit de 1,86%. Então, eu acho que esse slide simplifica muito bem como a atual administração, a atual gestão do prefeito Ayrton Garcia trata o recurso público, a preocupação que nós temos em manter um equilíbrio, pagar os nossos compromissos, honrar salário, honrar pagamento com servidores, honrar as transferências que nós somos obrigados a executar. Tudo isso demonstra que as nossas dificuldades, elas são grandes, mas nós temos consciência e estamos conseguindo controlar as nossas despesas. 2020 é um ano totalmente diferente para a administração pública, que requer maior austeridade, porque é o último ano da atual administração, e nós não podemos deixar para que o próximo gestor tenha dificuldades com relação à parte financeira e orçamentária. Então, isso para nós, servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, e um compromisso da administração para o prefeito Ayrton Garcia, é que a gente passa para o próximo gestor condições melhores que nós tivemos em 2017, e nós estamos demonstrando que isso vai acontecer, e nós vamos cumprir aquilo que o prefeito Ayrton Garcia determinou à Secretaria Municipal de Fazenda. Vereadora Laide, a exposição é essa, estou à disposição para eventuais esclarecimentos e dúvidas. Bom, eu consulto os vereadores presentes, se tem algum questionamento a ser feito ao secretário. Sérgio, não. Daniel, não. Azuaite. Não? Bom, eu também quero consultar os presentes, se alguém quer fazer alguma pergunta, questionar sobre algum dado. Ninguém. O Azuaite agora vai... Por favor, Azuaite, venha à tribuna fazer sua pergunta. Com a palavra, o vereador Azuaite Martins de França. Boa tarde, presidente Laide, vereadores, público presente, Mário, assessores. Duas perguntas, pelo menos iniciais. Execução orçamentária, acho que ela revela a visão do alvo. E
quem enxerga bem o alvo atira para acertar exatamente no alvo. Fora dele é erro, mas a proximidade dele para cima ou para baixo é uma qualidade muito maior do que a distância. Por exemplo, se você tem um superávit enorme acima daquilo que você planejou, não é bom por um lado, mas não é uma virtude de planejamento. Só para eu continuar com o raciocínio. Concorda comigo? Bom. Por esse gráfico de execução orçamentária, a gente vê que a realização histórica do orçamento acabou levando em alguns anos, exatamente de 2013 para 2014, 2015, 2016, inclusive, uma falta de pontaria terrível, o que faz reforçar essa ideia de que o orçamento não serve para nada, quando nós acreditamos que serve muito mesmo, e a visão de administradores de que a lei de responsabilidade fiscal também não serve para nada, e na nossa visão, no nosso entendimento, é uma lei, é uma regra muito importante para a administração pública no Brasil. Como você é um funcionário de carreira e conhece esse perfil histórico, a primeira pergunta é: o que foi que aconteceu em 2017, quando a gente experimentou um leve superávit? Essa é a primeira pergunta. Se você puder responder, depois eu engato a segunda pergunta. Pode ser? Vereador, em 2017, no primeiro ano da administração do prefeito Ayrton Garcia, nós recebemos uma prefeitura com muitas dificuldades. Então, o que nós teríamos que fazer? Ter um superávit, porque vinha com déficits já há alguns anos. Então, nós precisávamos ter um superávit para que a gente pudesse caminhar para os outros anos, porque você não tira a diferença acumulada de déficits de um ano para o outro. Isso precisa de alguns anos. Então, nós fizemos um aperto fiscal muito grande em 2017, para que a gente pudesse, nos anos subsequentes, manter o 0 a 0 ou próximo do 0 a 0. Por quê? Porque a prefeitura, ela não é banco, ela tem que prestar serviço de qualidade para a nossa população. Então, não adianta ficar guardando dinheiro, isso não leva a nada e não é para ser assim. Mas nós tínhamos que ter um caixa maior para tocar os outros anos. Por isso que no início, no primeiro ano, nós tivemos um aperto um pouco maior. Mas o que a gente tem que terminar é no 0 a 0. Não deixar dívida, mas, por outro lado, prestar um serviço de qualidade para a população. Tá. A segunda pergunta é uma bateria de perguntas que podem sintetizarem-se no seguinte. Nessa gestão, o que a prefeitura, o que a administração tem feito no sentido de buscar, de forma racional, uma arrecadação maior e uma redução de custos? Começa por aí a bateria. Porque, como eu já disse, chamar de você, que você, pela idade, poderia ser meu filho. Nessa legislatura, meu primeiro trabalho foi a de buscar fonte de recursos para a Prefeitura Municipal, notadamente em cima da experiência na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde existe uma compensação para aquelas pessoas
que registram os seus carros, como é que é a palavra, que licenciam os seus carros em Angra dos Reis. Lá tem muita gente com carro importado, que vem do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Esses carros licenciados fora não traziam, e que circulavam em Angra, não traziam recursos para Angra dos Reis. Então, o que fez o prefeito da época? Olha, quem licenciar aqui, a partir de agora, vai ter uma compensação no IPTU. Eles fizeram os seus cálculos de forma a fazer com que essa relação fosse vantajosa para Angra dos Reis, e isso se realizou de maneira exitosa, a tal ponto de ser uma das referências administrativas naquela época, no primeiro decênio, na metade do primeiro decênio desse século. E essa sugestão foi encaminhada à prefeitura. A prefeitura não realizou nada. Por favor, pode atender para mim. Existem outras possibilidades também de ampliação de receita. Por exemplo, queiram ou não queiram, a cidade vive às escuras, e isso traz um problema muito sério. Só que a prefeitura se recusa a implantar a contribuição de iluminação pública. Poderia dar alguns outros exemplos. Eu não sei quanto tempo faz que não se dá aqui em São Carlos uma revisão da planta de valores de São Carlos e da área construída em São Carlos. Acho que a última vez que o cadastro foi feito foi em 2005. Então, nós estamos completando 15 anos de cadastro atrasado. A cidade não cresce apenas pelas construções. Os imóveis de São Carlos não crescem apenas pelas construções novas, mas cresce também pela ampliação daquelas que já existem. E isso é uma fuga de receitas da prefeitura local. E por aí vai, tem muitas outras coisas que poderiam ser feitas em termos de receita. Eu quero saber se existe um planejamento nesse sentido e se existe, pela outra mão, planos de metas para serem executados que busquem a redução de despesas, ou melhor do que a redução, uma melhor aplicação no estabelecimento de prioridades para a cidade de São Carlos. Porque a gente está vendo aí, com as chuvas que assolaram a cidade no final do ano passado e começo desse ano, que se alguma coisa tivesse sido feita de maneira racional nos anos anteriores, nessa administração e nas administrações que a antecederam, o impacto das chuvas não teria sido aquele que nós experimentamos na cidade de São Carlos. E nós não temos um plano de metas na cidade para isso. A Câmara, junto com a sociedade civil, pretende construir isso a partir do dia 9 de março, mas é o começo de uma tentativa da Câmara com a sociedade civil para fazer isso. Mas São Carlos não tem... os planos de meta que tem para as diversas políticas públicas não são executados, não são realizados, infelizmente. E ainda dizem que nós somos a cidade do conhecimento, da tecnologia, disso, daquilo. Rótulos positivos não nos faltam, faltam-nos ações concretas para que a gente tenha, em São Carlos, uma cidade mais próxima dos nossos sonhos. Obrigado. Vereador, a preocupação do senhor é a nossa preocupação também. A administração do prefeito Ayrton Garcia foi por um caminho, por opção do gestor máximo, que é o prefeito municipal,
de trabalhar a despesa nesses anos desta administração. Nós, técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda, nós orientamos e nós indicamos a possibilidade de também fazer um trabalho em cima da receita. Como exemplo, a criação da CIP, nós sugerimos e nós, técnicos, entendemos que ela é importante para o município, né? Então, mas a decisão cabe ao nosso prefeito municipal, que entendeu que não era o momento aplicável para isso. Nós vamos sempre apoiar e defender a necessidade, por exemplo, da contribuição da iluminação pública, mas a decisão final é do gestor maior, que é o prefeito municipal. Por que nós entendemos que é importante a contribuição de iluminação pública? Porque, por ano, nós aplicamos de fonte 1, em cima da iluminação pública, mais de 7, quase 8 milhões de reais, que poderia ir para uma outra área, por exemplo. E quando você fala que você vai onerar, talvez, 5, 6 reais por conta de energia, não me parece um absurdo. E também há uma isenção para quem consome até um determinado valor, por exemplo. Então, nós, da Secretaria de Fazenda, nós apoiamos a contribuição de iluminação pública, mas temos que aguardar a decisão final de um gestor, do prefeito municipal, atual é o prefeito Ayrton Garcia, ou dos próximos gestores que a gente vai ter nos próximos anos. Com relação à ideia do desconto de IPTU para o licenciamento aqui em São Carlos, isso não chegou à Secretaria Municipal de Fazenda, mas precisa ser feita uma conta, né? Qual é a conta? Eu vou dar uma isenção de IPTU e vou aumentar a arrecadação do IPVA. Não é isso? Não, a conta quem faz é a prefeitura. Não, isso. Existe um desconto no IPTU, isso, compensado com isso. Vantagens então, pelo IPVA. Se eu licencio o meu carro que a chapa não é daqui, eu licencio em São Carlos, então eu estou trocando de outro município para São Carlos, é isso que você está falando, né? Então, aí eu vou ter uma redução na arrecadação do IPTU. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo, eu licenciei, então... Mas a redução pode ser pequena. Não, por isso que eu estou falando que precisa fazer conta. O IPVA pode ser alto. Isso, precisa fazer conta. Vai até Angra dos Reis e conheça mais de perto a experiência. Então, lá deu certo. Perfeito. Então, agora, lá, desculpe a interrupção, lá, por que eles pensaram nisso? Porque existem mansões, gente rica e coisa e tal. E aqui, o que acontece? Muito estudante, muito carro de fora. Existe eu não saberia quantificar, mas o Coca talvez pudesse quantificar. Existe muito carro de fora e metade do IPVA é repassado para o município. É uma receita considerável. Eu não sei quanto representa o IPVA na nossa receita, perfeito, mas não é pouco. Então, a gente precisaria fazer esses cálculos para verificar se o ganho que teria com relação a isso. Então, as ideias são boas, viu, vereador? As ideias são boas e elas podem ser encaminhadas ou estudadas. Com relação à despesa, o município de São Carlos, eu afirmo todas as vezes que eu estou aqui na Câmara, ou que eu estou com qualquer entrevista, o município ele não tem condição de investimento. O poder de investimento do município é muito baixo. Então, há necessidade de obter recursos externos, seja ele através de fundo perdido, seja ele através de emenda parlamentar, seja ele através de operações de crédito. Então, é necessário obter esses recursos de forma externa. A situação do município, para que obtenha esses recursos externos, precisa estar em dia. E é isso que nós estamos desde o início da nossa administração. Nós estamos rigorosamente em dia com as nossas obrigações perante o Tesouro Nacional. Então, é dessa forma, vereadora Laide, que a gente administra
a prefeitura na parte financeira e orçamentária, né? Faltou alguma coisa, vereador? Se eu me esqueci, o senhor quer relembrar? É isso. Então, vereadora, se tiver mais algum questionamento, nós estamos à disposição. Consulto o vereador Rodson se vai fazer algum questionamento. Eu quero agradecer a presença do vereador Daniel Lima e do Sérgio Rocha, que tiveram que se ausentar, e agradeço a presença do vereador Azuaite Martins de França, Rodson, por estarem aqui até o final da nossa audiência. O secretário está pedindo para falar mais um pouquinho, e como não tem mais nenhum questionamento por parte dos presentes, vamos encerrar então com a fala do secretário. Com a palavra, secretário Mário Antunes. Vereadora, agradeço a oportunidade, né, ao nosso presidente, o vereador Lucão Fernandes, e você sucinto, e agradecer à equipe da Secretaria Municipal de Fazenda. Sim. Porque o nosso trabalho é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto de todos, e eu vou fazer uma parte, porque nós falamos da Secretaria Municipal de Fazenda, mas existem pessoas da Secretaria Municipal de Saúde que estão conosco dentro da Secretaria Municipal de Fazenda. Então, essas pessoas também são importantes para nós no dia a dia. E outra coisa muito importante, vereadora Laide, é que eu tenho orgulho de participar desta equipe, né, e tenho, assim, a honra de trabalhar com vocês. Então, é um trabalho nosso, é um trabalho que eu agradeço ao prefeito Ayrton Garcia por delegar a mim essa oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de Fazenda, mas poderia ser outras pessoas da Secretaria Municipal de Fazenda, não necessariamente o Mário. Existem outras pessoas capacitadas também para a mesma função e que nos auxilia muito no dia a dia, viu, vereadora? Então, eu agradeço a todos vocês e o resultado do nosso trabalho está aí, é um resultado diferenciado com relação a outros municípios, vocês podem verificar em outros municípios, mas é um trabalho duro, árduo, que esse ano vai ser um pouco mais difícil do que foi nos anos anteriores. Mas, com a capacidade, com a união que nós temos, pode ter certeza que nós vamos chegar no final da administração com resultados bons. Não é para a administração do Ayrton Garcia, não é para a administração do Mário, é para o nosso município. Nós trabalhamos para o nosso município. Então, é dessa forma que nós encaramos isso, viu, vereadora? Muito obrigado a todos. Com certeza, eu acho que se eles pudessem falar, ó, aí, está aí a resposta. É o que eu ia dizer, eles com certeza, se pudessem também, se quisessem usar a palavra, também iriam agradecer a você, reconhecer todo o seu esforço e essa liderança, né, de igualdade. Você trabalha, você une a equipe por ser como você é, né? Parabéns a todos, liderados pelo Mário Antunes. Laide, deixa eu quebrar um instantinho só o protocolo. Pois eu não não. sou de fazer elogios fáceis nem gratuitos. Então, o Mário é uma pessoa que eu admiro por muitos motivos. Pela capacidade técnica e pela capacidade de superação. Uhum. Além do homem, do ser humano que é, e a gente vê que é uma pessoa que sabe compartilhar, que sabe exercer as suas funções, o seu trabalho em grupo de uma forma generosa. Então, eu não estou dizendo isso aqui, agora, simplesmente. Encontrando com o Mário recentemente, eu disse para ele, olha, falei de você outro dia, mas eu não vou dizer para você o que eu disse. Estava conversando com a minha mulher. Pergunte para a minha mulher o que é que eu disse a seu respeito. Então, nas coisas assim domésticas, que a gente faz um ou outro comentário a respeito dessa, daquela pessoa, desse, daquele secretário, desse, daquele político, aí é que sai a verdade
das coisas, não é? E ela disse para o Mário, olha, o Oswald disse que você é o melhor de todo o secretariado da Prefeitura Municipal. Isso dito por ela, para ele, no momento que eles se conheceram. Então, é isso que a gente pensa de você e da sua equipe, Mário. Continue assim, a gente precisa de gente que saiba administrar, que saiba compartilhar, de gente generosa acima de tudo. Parabéns. Parabéns a vocês também que compartilham dessa equipe. Agora com a palavra o vereador Rodson Magno. Quero fazer das palavras do vereador Oswald as minhas também, cumprimentando o secretário de Fazenda, cumprimento toda essa equipe maravilhosa que eu conheço há muito tempo, desejando muito sucesso a vocês. Sempre que estive precisando de alguma coisa que é a respeito do munícipe, sempre fui muito bem atendido por essa equipe, desejar muito sucesso e sempre atrás de um grande secretário, há uma grande equipe. Que Deus abençoe a cada um de vocês e continue assim. Sucesso a cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, agora então eu vou encerrar a audiência. Não é sempre que acontece isso, hein, gente? Não é qualquer secretário, hein, que recebe essas palavras. Ele também partiu dele, né? A iniciativa foi dele de falar. E é isso aí, a paulada de vez em quando só, né, Mário? Então, eu queria também acrescentar que essa audiência pública, ela atende uma determinação do artigo 9º da Lei Complementar número 101 do ano de 2000. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu encerro a presente audiência pública, agradecendo a todos pela presença. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e um bom trabalho.